pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas séries aqui do podcast. O intuito hoje é falar um pouquinho sobre data center, né? Serão vários podcasts que a gente vai fazer aí ao longo desse ano. Então, hoje, só para a gente contextualizar, o foco vai ser um pouquinho mais na parte de ISP, né? A gente vai falar do data center em geral, mas, porém, vamos ter esse foco, esse apelo mais para aplicação do ISP, né? E para falar um pouquinho melhor desse assunto aí, eu convidei o Diego Piccoli. Diego, pode se apresentar aí, por favor? Boa tarde, pessoal. Sou Diego Piccoli, eu sou engenheiro lá na Huawei, trabalho na parte de produtos, na parte de data center e de ISPs, né, de telecomunicações também, que a gente cobre toda essa parte de facilities, energia, ar-condicionado, todos os equipamentos para facilities a gente cobre lá nesse segmento. Não, perfeito. O nome desse segmento aí é Digital Power, né, Piccolo? Exatamente. Lá tem alguns setores, né, telecomunicações, demais empresas, e a área que a gente trabalha, que eu trabalho lá, é a parte de Digital Power, que cuida de todos os segmentos que envolvem essa parte de energia. Não, perfeito. Essa parte de Digital Power também se espelha aqui pra gente na WDC, né? Onde nós temos aí... Eu faço parte aqui, particularmente, do time de pré-vendas, né? O nosso time de Design Center aqui da WDC. E a minha área é justamente essa também de Digital Power, né? Que seria as facilities de data center. Então, o Diego é como se a gente fosse complementos, um de cada empresa, né? Como fabricante e como revenda. Então, para a gente começar aqui, falar um pouquinho do nosso tema, né? Que hoje é o data center, mais voltado ali para o ISP. Eu acho que um primeiro tema interessante aqui para a gente começar a tratar, né, Piccoli, é em relação ao crescimento e a tendência que tem o data center hoje no Brasil, né? Isso é um apelo mundial, né? Cada vez mais a gente tem um consumo geral de energia voltado para data center, ou seja, o data center hoje ele já representa grande parte aí do consumo mundial de energia e a tendência é só aumentar, né? Não só mundialmente, mas também como nacionalmente, né? Aqui no Brasil, a gente vê várias empresas se instalando, né, e construindo seus próprios data centers aqui, porque o Brasil, assim como outros têm também, mas o Brasil ele tem a sua matriz energética renovável, né? Então, tem muita hidrelétrica, tem muita energia solar, energia eólica, e esse é um dos quesitos, né? Mas tem vários quesitos, mas esse é um dos pontos que acaba trazendo bastante empresa. Então, você vê, não só em São Paulo, você vê no interior do Nordeste, tem várias empresas que estão se instalando, fazendo data centers, seja para uso próprio, né? Ou seja para colocation, para acomodar outras empresas. Não, perfeito. Esse é até um tema legal, né? Já que você comentou, né? A ideia aqui, como eu falei, é a gente ser bem breve, bem assim, dinâmico na conversa, mas você podia falar um pouquinho sobre essa tendência aí do Data Center Colocation? O que é o Data Center Colocation? Como que tá isso no Brasil hoje? Quem são os principais players? Sim. Então, hoje, falando do contexto como um todo, quando a empresa ela vai construir um data center ou ela já tem um data center para uso próprio, o termo seria on-premises, né? Então, você tem um data center on-premises. Quando você vai fazer um data center para abrigar outras empresas, né? Não necessariamente a empresa toda, às vezes apenas um serviço, alguma coisa assim, que você vê mais importante, aí seria o colocation. E qual que seria a vantagem de você ir para um colocation ou fazer o on-premises, né? Não tem um é melhor que o outro. Quando você vai para um colocation, por exemplo, você não precisa manter, vamos supor, uma equipe que vai cuidar do seu data center em casa 24 horas, então 3 equipes. Aquela questão da disponibilidade de energia, de link e tudo mais, acaba sendo responsabilidade dessa terceira, né? Que é a empresa do colocation. Então você acaba delegando esse trabalho que você teria no seu data center próprio. Tem empresas, que nem eu falei, que fazem um híbrido, né? Então eu vou fazer o meu data center porque eu tenho informações confidenciais que elas não podem sair, mesmo criptografada, com uma VLAN, alguma coisa assim. Uma VLAN não, uma VPN. Mas, às vezes, ela constrói o seu data center on-premises e manda, seja num colocation ou seja num cloud, que é similar, né? É um pouco diferente, mas
manda para fora algumas aplicações que ela considera que seja importante ou não tanto. Ou o oposto, né? Não, eu vou deixar na minha base só o que eu acho menos importante, que essa daqui eu gerencio. Se eu levar tudo, vai ser um custo muito elevado e eu vou deixar o mais importante lá fora. Então, tem essas duas estratégias diferentes, né? Não, perfeito. E também é um balanço, né? Porque, claro, que você fazer o seu data center on-premises, ele requer que você tenha ali um ambiente programado para isso, ou seja, um data center robusto, um ambiente de missão crítica ali preparado, assim como você ter uma equipe operacional, né? Que esteja ali bem preparada para lidar ali com o sistema, né? Isso é uma alternativa, você também pode fazer o colocation, mas envolve o preço, né? Então, o que acaba às vezes inviabilizando, né? Como o nosso foco aqui é mais o ISP, né? Então a gente vai tentar ir mais para esse lado de data center on-premises, né? Que é o data center que ele fica instalado ali no próprio estabelecimento do ISP, né? Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar, né? Tinha até um estudo ali do DCD, que a gente estava revisando um pouco, olhando algumas curiosidades. E um dos dados que trouxe lá, como você comentou, né? É que a gente tem uma tendência de crescimento de mais ou menos 10% ao ano para o data center aqui no Brasil, em relação a investimento, né? Ou seja, a cada ano aumenta 10% o investimento, o montante total que é feito nisso, né? A gente pode ver, então, a partir dessas informações, desse dado, né? Que nacionalmente, mais ou menos daqui a uns 6, 10 anos, a gente tem uma tendência de dobrar esse investimento em cima de data center, né? Então, isso significa uma boa tendência para o futuro em relação a essa área, né? Essa métrica que foi feita, né? Foi feito um estudo com o Data Center Dynamics, mas essa métrica, ela tem vários segmentos. Então, não quer dizer que no ESP vai aumentar desse jeito, mas se a gente considerar todos os segmentos do Brasil, ISPs, retail, bancos, somando tudo, pelo potencial do país, né, da infraestrutura do país, tem essa métrica de crescimento de 10% de investimento ou de instalação de data center. E é um número bem animador para a gente, né, que trabalha nesse mercado de data center. Vai ter emprego aí para amanhã, né? Não, perfeito. Um outro detalhe também que eu acho interessante a gente falar aqui é em relação à tendência que a gente está tendo hoje na descentralização, né, do data center para o provedor. Agora sim, falando não do data center em geral, mas mais para o provedor, né? Ainda assim, nacionalmente e mundialmente, né, existe ainda o data center centralizado, né? Dependendo para qual tipo de demanda, é um tipo de arquitetura aplicável, mas quando a gente está falando de baixa latência, diminuir a latência ali do provedor, é mais interessante levar o data center, a facility, né, ali para perto do cliente do provedor e também da própria instalação dele, né? Isso especificamente, né, para telecom ou para ISP acaba sendo uma necessidade, né, não digo nem uma tendência, mas uma necessidade de você não centralizar toda o seu processamento em um ponto único, né, o que seria o data center centralizado, principalmente por causa da latência, né? O 5G, ele opera numa velocidade muito grande, ele vai fazer um tráfego de dados muito grande, então você precisa, vamos supor, colocar os data centers não efetivamente na casa do cliente, mas no ponto mais próximo, na última milha. Então, eu vou colocar uma estrutura perto da antena, naquelas torreiras, um mini data center, que ele vai ter lá meia dúzia de racks, mas que tem que ter não só os racks, toda aquela infraestrutura e a parte de comunicação, todo o processamento lá. E quando a gente fala, e também é um ponto também, assim, quando a gente fala de descentralizar, não quer dizer que o data center edge, ele seja pequeno. Olha, edge não quer dizer micro data center. Micro data center, quando a gente fala de, eu tenho um rack só, com 2 kW, 3 kW, é um micro data center, é um data center pequeno. Quando se fala um edge data center, às vezes pode ser 3, 4 racks, mas às vezes com uma potência mais elevada, porque você está concentrando todos aqueles equipamentos de processamento ou de chaveamento na ponta, mas que vão demandar uma energia ou uma densidade, climatização, né? uma densidade expressiva, importante. Não, perfeito. Não necessariamente que a descentralização ela signifique que é um data center pequeno. Às vezes você tem aquele data center de borda, que ele é um produto, assim, um data center de porte médio para grande, né? Agora, vamos pensar. Quando temos necessidades desse tipo,
daquele data center e o pessoal chega aqui, o cliente chega aqui para a WDC, o que a gente precisa de informação? Assim, o cara, às vezes, o cliente ele fala, eu preciso de um data center, mas o que a gente precisa levantar de informação para poder... Engraçado, né? Questionar ou preparar esse projeto? Porque muitas vezes o cliente ele chega até assim, eu preciso de um data center. O que é isso? Então, tem todos esses pontos, né? Não, mas na linha que você estava seguindo ali, sobre dimensionamento, o que é importante, assim, o provedor ele ter na cabeça dele, o que é importante o provedor ele saber em relação ao data center, mas também principalmente o dimensionamento. Como ele levanta requisitos, que requisitos são importantes para ele conseguir dimensionar e colocar dentro de um portfólio de produtos, né? Qual que é o melhor produto para atender ele? Então, mas são esses pontos que a gente precisa elencar ou identificar junto com o cliente. Qual que é a carga que você vai colocar? Beleza, são servidores, são storage, são processamentos, switches. Legal. Mas quantos, né? Quantos equipamentos, qual a potência? Porque assim, às vezes a gente fala de um equipamento que ele é de 500 watts, ele tem uma fonte de 500 watts, mas o consumo não é de 500 watts, né? Uhum. Ele tem a capacidade de uma fonte de 500 watts, mas na prática ele consome 250, 300, até menos às vezes. Então, relacionar todos os equipamentos que você pretende colocar naquele site para quantificar tanto em volume, né? Quantos usos vai ocupar, quanto em potência, acho que é o primeiro ponto, né? Um segundo ponto eu vou preparar aquela energia. Eu vou pensar numa possível falta dessa energia. Faltou essa energia, eu vou ter que prever tanto bateria quanto um gerador. Então eu vou botar um equipamento de energia que ele vai segurar a energia por 30 minutos, 1 hora. Dependendo do ISP, ele vai colocar um tempo de autonomia maior ou menor, porque ele vai ter uma infraestrutura para poder suportar esse maior tempo de indisponibilidade. Então, esses são alguns requisitos que a gente precisa saber para poder quantificar ou para poder direcionar. Que nem o Lucas mencionou, essa parte de certificação ou classificações de data center. Tem uma métrica também que ela fala sobre a disponibilidade do data center, que seria, vamos supor, o tier. O que é o tier? O tier tem vários organismos no mundo inteiro, né, que eles fizeram várias classificações de tier, mas o que seria o tier? Qual que seria, vamos pensar em números, né, 1, 2, 3 e 4. O tier 1 é o mínimo necessário. Olha, eu tenho um data center, eu tenho um ambiente, e o mínimo necessário é que você tenha, vamos supor, na parte de AC, um UPS, na parte de DC, uma fonte, você tem um ar-condicionado, você tem um gerador, uma falta de energia, e esse é o mínimo. Então, esse seria, vamos supor, a classificação de um Tier 1. O Tier 2, eu já vou colocar algum equipamento redundante, principais equipamentos redundantes. Tier 3, agora eu vou colocar manutenção concorrente. Então, você, mesmo com equipamentos redundantes, até os quadros, eles não podem ser um ponto único de falha, né? Você tem que ter a possibilidade de chavear ou bypassar aquele equipamento para poder fazer uma possível manutenção e não criar uma indisponibilidade no seu ambiente. E o Tier 4 seria uma prova de falhas. Mas esses pontos que a gente aqui levanta junto com o cliente para poder identificar ou dimensionar qual que seria a melhor solução ou o melhor projeto. Não necessariamente aquele mais complexo é o que mais vai se adequar a ele, né? Às vezes existem projetos simples, fáceis, que a gente dimensiona que atende melhor a necessidade do cliente. Não, perfeito, Piccoli. E seguindo a linha de raciocínio que você comentou, a gente tem basicamente, então, um primeiro passo, que é onde a gente quantifica a quantidade de produtos, de equipamentos que vão ser instalados dentro desse data center e o consumo real de cada um, né? Até porque daí a gente define espaço, que é basicamente quantos racks esse seu data center vai ter para o seu equipamento de rede, e também qual vai ser a potência desse site, né? Daí já saem diversos outros dimensionamentos. Parte de UPS, baterias, né? E também, eu achei muito interessante isso que você comentou sobre esse último comentário que você fez, sobre o link do que o cliente precisa e qual, na verdade, é a real necessidade dele e o que ele quer. Sim. Então, como o Piccoli comentou, né? A gente tem uma escala tier, né? Que ela varia de 1 até 4, que diz basicamente qual que é o nível de manutenção
Ou quanto tempo o seu data center vai ficar parado se algo acontecer? Basicamente isso, né? Então, claro, o cliente ele vai falar assim, não, eu quero um Tier 4, eu quero um data center mais robusto possível. Mas o que isso significa na prática? Dinheiro, tipo assim, investimento. Porque você não vai ter um equipamento capaz de atender a rede, você vai ter 2, 3, você vai duplicando, né? Assim por diante, a quantidade de equipamentos que você tem. Então, é interessante um terceiro ponto aí, né? Que a gente teria para pensar é realmente qual o investimento disponível para esse data center, né? O que você quer, o que você precisa, basicamente, o orçamento, né? Disponível. Aquela disponibilidade, assim, eu preciso de um carro para sair daqui e ir até ali. Tanto um carro convencional quanto um esportivo vai te levar daqui e ali. Não às vezes no mesmo tempo, com o mesmo conforto, mas ele vai te conseguir te levar daqui e ali. Então, essa avaliação que a gente precisa fazer. Se você precisa de uma Ferrari para poder implementar no seu data center que você não vai ter, vamos supor, a condição de implementar, né, ou vai se endividar, ou não. Esse é o mínimo necessário, mas eu quero também agora com um confortozinho aqui ou ali. É essa avaliação que a gente faz aqui para poder indicar a melhor solução. Não melhor solução tecnicamente, melhor solução, o melhor custo-benefício, né? Esse que eu acho que é o grande diferencial, né? Você identificar o melhor custo-benefício. Tem várias formas de você fazer a mesma coisa, só que algumas são mais caras, outras são mais eficientes, mas outras têm um melhor custo-benefício. Não, perfeito. E é desse ponto até que vem, né? A seguinte reflexão, né? O data center, ele não é um produto simples. Ele não é um... Assim, a arquitetura dele é simples, mas a implantação, o dimensionamento não é um processo simples de ser feito. Você precisa levar em considerações ali vários parâmetros para conseguir desenhar uma solução robusta, né? E além disso, não é um produto barato, na maioria das vezes. Não é um investimento pequeno que o provedor ele precisa fazer ali para implementar o data center dele, né? Então, nessa linha de raciocínio, a gente pensa assim, então, por que cada vez mais... porque se é um produto um produto complicado, é um produto caro, por que cada vez mais o provedor ele está precisando desse tipo de equipamento? Por que a tendência está aumentando 10% ao ano? Por um quesito aí, você pode até comentar mais, né? Mas constante consumo de dados, né? A gente tem hoje plataformas, hoje tem a IA, né? Que é muito popular e ela precisa ser processada. Essa informação ela precisa ser processada em algum ambiente, né? Não, a IA vamos dizer, uma tecnologia que vai demandar muito de dados, mas também agora, com efetivamente a implantação do 5G, já tem no Brasil, mas vamos dizer assim, com a evolução do 5G, uma outra tecnologia ou uma outra forma de processamento que vai demandar muito de dados, aquele IoT, né? Internet das coisas. Então, antigamente, a televisão era só passivo, né? Ela só recebia informação. Hoje não, a televisão é smart, ela consegue até comunicar, ela virou um computador. Ah, sua geladeira, antes não tinha nada de informação. Hoje, às vezes, você consegue também, na própria geladeira, ter um touch, conseguir fazer pedidos dentro da própria geladeira. Então, assim, a internet das coisas, futuramente, ou assim, num futuro não tão distante, vai começar a demandar muito dado. Então você fala assim, olha, para que eu preciso hoje de uma velocidade tão grande? É porque hoje, vamos dizer assim, a tecnologia ela está preparando para a necessidade que você não tem hoje, basicamente. Ela está vindo para te atender uma necessidade que você não tem, mas que vai te trazer um conforto, né? Você fala assim, mas então eu não quero isso. Sempre foi, né? Então... Quando surgiu o telefone, antes a gente só falava, não tinha nada de interação, não era um smartphone, era apenas um telefone. Daí foi inventado uma tecnologia que você não precisava, mas que ficou muito útil, né? Que ficou muito... E hoje a gente precisa, né? Hoje a gente precisa. Não, exatamente. E seguindo nessa tendência que você comentou de IoT, imagina para um cliente final, para um provedor que atende, trazendo aqui para dentro do nosso mercado de ISP, né? O ISP que antes ele atendia um cliente final, que na casa dele ele tinha um computador consumindo internet. Hoje, esse mesmo cliente, ele tem uma televisão, ele tem uma geladeira, ele tem uma Alexa, ele tem um ar-condicionado que é smart, que também conversa. Sim. Ou seja,
É muito mais informação que você tem que processar para um cliente. Isso dando exemplo de um cliente. É verdade. Então você precisa de... Vamos lá, você vai precisar de uma rede, equipamentos de redes mais potentes, mais robustos para fazerem essa manutenção. E esse equipamento ele também vai requerer um ambiente de missão crítica mais robusto, né? Exato. Então, no caso, vem aí a nossa necessidade, o nosso peixe, né? Que seria, de fato, o data center, né? Não, muito interessante. Um outro ponto aqui que eu acho interessante a gente já trazer aqui para esse tema, né? Já que a gente está falando do dimensionamento, da ideia inicial de como montar um data center, um tema muito interessante que deve ser considerado sempre, desde o início, desde o primeiro passo do dimensionamento, da conversa sobre um data center, é a gente trazer o termo eficiência energética para dentro dessa conversa, né? Então, na parte de eficiência energética, a gente pode, acho que, analisar de 2 aspectos. Ambientes novos, que você vai construir do zero, que daí, assim, às vezes você vai instalar um equipamento X qualquer, que ele custa um certo quantia, e você vê agora um equipamento Y. Às vezes, ele não digo nem que custe mais caro, ele custa, às vezes, a mesma quantia ou um pouquinho mais caro, mas vamos supor, ele é muito mais eficiente energeticamente. Num primeiro momento, naquele momento inicial, onde você tem o seu budget, que você tem aquela verba para poder gastar, eu sei que é uma limitação, você só pode implementar com aquela verba. Mas nem todo mundo pensa a longo prazo, porque assim, o principal ofensor de gasto financeiro a longo prazo é a energia. Porque, olha, beleza, você fez um investimento. A gente vai fazer depois uma análise de 10 anos de tudo que foi gasto naquele ambiente. Aquele investimento que você fez no primeiro ano, quando você faz uma análise de 10 anos, ele normalmente representa uns 20%. Um terço, um quarto do valor, né? Do total, dos 10 anos, aquele CAPEX que você colocou lá, 1 milhão, 100 mil, que seja... Que era muito no momento, né? Era muito. Quando você vai computar tudo que foi gasto, seja com operação e manutenção, com a manutenção dos equipamentos, tudo mais, você vai ver que a maior parcela, mais de 50% do gasto nesses 10 anos foi com energia elétrica. A energia elétrica é um fator que é importante quando você olha a longo prazo. E aquela decisão que você teve no início de escolher um ou outro faz uma diferença gigante quando você vê essa análise após 10 anos. Então, isso eu estou falando em ambientes novos. Mas tem análise também dos ambientes existentes. Olha, eu já tenho o meu ambiente funcionando, tá tudo lá, tudo ótimo. É sempre bom analisar, ver se alguma tecnologia mais atual não valeria a pena mudar. Não porque não funciona. Eu não vou mexer naquele ambiente porque ele está funcionando, não está parado, não está quebrado. Mas, às vezes, ele tem uma tecnologia mais antiga e que está gastando muita energia. Eu vou dar um exemplo de ar-condicionado de conforto de casa. Antigamente, quando a gente instalava um ar-condicionado de conforto na nossa casa e chegava no mês do verão, a conta disparava, porque o consumo dele elétrico era muito alto. Você via uma elevação na conta de luz drástica. Mas era necessário? Era. Hoje, voltando no mesmo ambiente, da casa mesmo, hoje, você instala um ar-condicionado de conforto em casa, só que daí ele já tem aquela tecnologia do inverter. Ele gasta muito menos energia. Então é muito, vamos dizer assim, aquele impacto na conta de luz é muito menor comparando com aquela tecnologia antiga. Mas tem casa hoje que tem o ar-condicionado antigo? Tem, um monte de casa. Só que o cara não chegou a parar a fazer a conta se vale a pena ele ir na loja, comprar um ar-condicionado hoje de R$2.000, vamos supor, R$3.000, e fazer a troca, porque você fala assim, eu não vou gastar R$2.000. Mas se ele não gastar isso, e ele continuar por mais 5, ele vai gastar 15, 20, às vezes, ao invés de gastar 2 e depois gastar mais 5. Então, vamos supor, 2 mais 5, 7, ao invés de ele ter gastado os 15 só com aquele lá que era muito ineficiente. Então, esse ponto de eficiência energética, tanto para ambientes novos, quanto para retrofit, né, para
vou fazer uma atualização, vale a pena ser estudado, no mínimo, que não é perda de tempo, né? Você consegue avaliar se o seu ambiente está bom ou pode ser melhorado. Não, perfeito. Você trouxe um apelo aí super interessante, que é o seguinte, o apelo daquele cliente, né? Ou daquele empresário, que ele tem o data center dele funciona muito bem, ele não tem nenhum problema com isso, e a vida útil do data center dele ainda tá, sei lá, para 5, 6 anos. Ele não vai mexer agora, mas ele tem uma dor. Quando ele chega a conta de luz dele, ele tá gastando muito com isso. Então, necessariamente, às vezes, ele não vem atrás da gente aqui, né? Procurando fazer um retrofit do produto dele, mas procurando uma solução que possa ajudar a amenizar, por exemplo, nesse caso, a conta de luz alta, né? Então, ele tá tendo um alto aí gasto, né, com conta de luz e vem buscar alternativas, né? E existem várias alternativas, né? Justamente como a gente estava comentando antes, né? Eu acho que para a gente também fazer uma conexão, né, desse tema aqui do consumo energético e da eficiência energética, né, com aquele nosso assunto de dimensionamento que a gente estava falando antes. Um próximo passo nesse dimensionamento, né, além da gente conseguir estimar o tamanho, qual vai ser o nível de redundância, o nível de certificação que você quer chegar nesse site, um outro ponto importante é uma próxima facility desse data center seria, de fato, a climatização, né? Sim. Nessa avaliação, por exemplo, de eficiência energética, vamos fazer uma avaliação de um site existente. Se o seu equipamento quebrou, você vai trocar. Agora, vamos pensar que ele não quebrou, ele está funcionando lá. Vale a pena trocar? Se o seu site, a gente está falando de ISPs, tem muitos pontos, né, que é só o ponto de acesso, ele tem lá um ar-condicionado de 12 mil BTUs, 18 mil BTUs, 30 mil BTUs. Esse ar-condicionado ainda é um ar-condicionado pequeno, né, pensando em relação a gasto de energia. Né? Vamos pensar assim, qual que seria o break-even? O que eu considero que seria um ponto bom para eu poder avaliar que talvez já traga uma condição boa. Eu não digo naquele data center descentralizado da pontinha, porque ele tem um ar-condicionado muito pequenininho, né? Muito pequenininho, eu tô falando 2TR, 3TR. Pequeno. Agora, naquele seu data center que ele consolida todas aquelas informações, que você tem lá máquinas de 10TR ou 15TR, aquelas máquinas industriais grandes, às vezes, que você tem um ventilador grande, né, ela faz uma movimentação muito grande. Esse tipo de máquina, ele teve uma evolução muito grande. Então, assim, antigamente a gente trabalhava com aquela máquina industrial que se colocava para climatizar todo aquele salão de 20 racks, que você usava 2 máquinas de 10TR. Hoje, com as máquinas de precisão, aí você fala, não, mas a máquina de precisão é caro. Mas peraí, calma. Quando a gente vai nessa questão de economia de energia ou eficiência energética, enquanto uma máquina de precisão ela tem uma relação de climatização versus consumo de 1 para 3, então assim, ela consome 1 kW à medida que ela climatiza 3. É uma métrica que a gente pode utilizar, pelo menos nos equipamentos da Howie, que é bem confiável. Agora, quando a gente vai para aquelas máquinas industriais, às vezes era 1 para 1 ou 1 para 2. Então, assim, a cada 50 kW... vamos pensar no 1TR, no de 10TR. A cada 30 kW que ela climatizava, ela consumia 15 kW. Pensando naquele 2 para 1, né? Ou às vezes mais, dependendo da máquina, ela era menos eficiente, né? Ela climatizava 30 e consumia 30 de kVA. Então era bem ineficiente. Mas quando você troca aquela máquina que já tem uma potência relativamente elevada, não é tão grande também, 10TR, mas já normalmente a conta já fecha. O seu retorno do investimento, né? Eu vou comprar uma máquina que custa X, ela custa uma bala, mas essa aqui tá gastando muito. Ela tá gastando, não é pouco não, que nem eu falei, 30 kW. Se ela estiver gastando 15 kW, e daí a gente multiplica, né? Para fazer o quilowatt-hora, né? Ela não desliga essa máquina, né? 24 horas. 7 dias por semana, então 365 dias, né? Então, é importante ver atentar esse ponto da climatização, que não é um ponto que normalmente
se comenta, se fala muito, né? Todo mundo vai lá, eu tenho o meu data center no ISP, eu vou ver o retificador, eu vou ver a fonte, eu vou ver a bateria. E o ar-condicionado é o que eu vou comprar na padaria. Só precisa gelar, né? Só precisa deixar gelado. E, sim, funciona. O problema é esse, né? É você colocar alguma coisa muito baratinha, que beleza, faz parte, mas que ela vai te onerar pro resto do tempo. Eu fiz o meu data center para 20 anos. O cara não faz para 5, ele faz para bastante tempo. E esse negócio vai ficar gastando pelo período todo. Então, é por isso que é interessante, às vezes, consultar o pessoal da WDC, que eles têm como fazer essa avaliação. Qual é o seu ambiente? O meu ambiente é esse. Tem o quê? É só um exemplo. Eu tenho 2 máquinas da Trane de 10 TR. Beleza. Você tem alguma coisa que a gente possa otimizar? Normalmente, quando tem essas máquinas mais antigas, e já está defasada a tecnologia, quando substitui por máquinas novas, o retorno do investimento se paga rapidinho. É sensacional. Não, exatamente. Eu queria até abrir um pouquinho esse tema, né? Antes da gente iniciar essa conversa aqui, eu e o Diego, a gente tava batendo um papo ali bem assim, descontraído, né? E um ponto que ele citou aqui nesse tema, que eu até anotei aqui, que eu achei super interessante, é em relação a esse ponto de inflexão, né? Quando que vale a pena, a partir de qual potência que vale a pena você investir numa máquina de precisão, né? A gente trouxe aqui mais ou menos como métrica que um equipamento a partir de 10 TR já começa a valer a pena, que seria basicamente em quilowatt, 30, né? Os 30 quilowatts, né? Já é uma métrica boa para poder... não tô falando para substituir tudo, mas para fazer um estudo. Vou fazer um estudo. Avaliar, pelo menos, Tenho uma né? máquina, tenho 2... eu vou fazer um estudo, esse já é um ponto bom. Mas eu tenho que nem... vamos pensar nesse ponto. Vou fazer uma máquina menor. Eu tenho lá 2 splits de 36 mil BTU, né? De 3 TR. Não digo que ele não gasta muito. É que uma máquina que seja de precisão, ela já tem uma capacidade muito maior comparado com esse daí, Sim. né? Esses 10 TR, acho que é um ponto importante para poder, daí para cima... ter uma chance muito grande de retorno. Sim. Não, exatamente. E até porque uma máquina que consome aí, vamos dizer assim, vai lá, seu 1 TR, por exemplo, 1% de eficiência nessa máquina, talvez não signifique tanto. Se você multiplicar, claro, ao longo de 7 dias na semana, 4 semanas no mês e os 12 meses no ano, você vai ter uma quantidade considerável. Mas imagina aqueles 2, 3% de eficiência em cima de um equipamento que consome 20 TR. Não, e um detalhe é que assim, quando a gente fala de climatização e pensa em máquinas antigas versus máquinas novas, até para atrair um pouco mais, atiçar um pouco mais, a gente não fala de melhoria de 1, 2%. Sim. É melhoria de 15, 20%. É brutal. De eficiência energética. A máquina antiga, ela consumia muito comparado com a nova. Né, com as máquinas mais novas, que nem eu falei, eu peguei aquele exemplo, né, do compressor não inverter, né, o compressor estático ou fixo, né, vamos dizer assim, para o compressor variável com inverter e tal. É gritante a diferença, né? Você faz uma economia que vai te dar pelo menos uns 20% de melhoria, né? Eu teve um caso de um projeto que eu trabalhei um tempo atrás, que até a gente estava falando, que deu... Isso é um caso real. Deu 34% de economia de energia na parte da climatização. Não. E se pagou todo o projeto, são máquinas grandes, né? Um projeto bem grande. Ele se pagou em 3 anos, comprando todas as máquinas, e após os 3 anos só foi economia. É brutal. Não, esse caso aí que eu queria chegar também ao ponto, queria que você falasse, mas você já acabou comentando, né? É super interessante. Eu tava conversando ali com o Diego, né? Teve um caso que ele estava fazendo justamente esse estudo aí, essa análise, né? Onde tinham lá equipamentos, se eu não me engano, de 35 TR cada, né? Sim. Que daí chegavam aos seus 70 kW lá de consumo, aproximadamente. E o Piccoli, ele fez essa análise para fazer uma comparação. Isso era uma análise prévia ainda, né? Antes de ser implementado. E daí ele chegou lá que considerando o ano inteiro, né? Considerando a eficiência de cada uma dessas máquinas, se você substituísse por mais máquinas, ou seja, uma a mais, você atendia a carga atual e ainda colocasse uma máquina a mais, você ia ter mais ou menos uma redução no consumo de energia de 32%, né? Foi.
Quando você foi para o caso real, quando vocês implementaram, vocês descobriram que na prática era 34% a 35%. Foi Ou medido. seja, o investimento para esse caso se pagou muito rápido. Além disso, você tem o resto de operação, né? Você tem ali praticamente mais 10, 12 anos de operação em que você vai aplicar anualmente esses 35% de redução. Isso é brutal. Numa conta de luz aí, nesse nível de consumo, isso é brutal. É uma quantidade muito significativa. Não dá para... É uma análise que quando você faz, acaba valendo a pena. Você acaba cogitando. E se você implementa, sempre vale a pena. Você tem um payback muito rápido, né? Nesse cliente especificamente, teve uma redução na conta de luz de 100 mil reais. Colocando em valores, só para ter uma noção, ele tinha 2 máquinas de 20 TR. Então, cada máquina ela tinha lá 70 kW. A gente trocou por 4 máquinas. Ao invés de 2 de 20, a gente trocou por 4 de 10. Os mesmos 40 TR, ficou os mesmos 40 TR. Só que ele tinha perdido até a redundância, né? Ele tinha lá um consumo um pouco maior do que 20. Então, até as 2 máquinas lá, se uma parava, ele tinha um superaquecimento no site. Quando colocou-se 4 de 10, ele continuou tendo a redundância, né? Então, 3 iriam operar e não estava nem sobrecarregada, mas ele teve uma economia, né? Trocando essas 2 máquinas de 20 por 4 de 10, de um pouco mais de 100 mil reais de conta de luz. Fora a manutenção, porque essas 2... vira e mexe, demandavam muita manutenção. Ele tinha que parar uma máquina colocando equipamentos portáteis lá, porque nem eu falei, uma não dava conta, então ele tinha que colocar equipamentos portáteis para poder suprir enquanto fazia a troca das correias, que era uma máquina mais antiga, né, que eu mencionei. Na substituição, que a gente fez a substituição sem parada, sem nada, além da economia de energia, teve essa economia de manutenção, aumento da disponibilidade e tudo mais. Não, exatamente. Além de para você trazer também uma tendência de mercado de modularidade para esses produtos, né? Onde, como você comentou, 4 máquinas, uma terceira de redundante. É muito simples você fazer a substituição de alguns itens de dentro dessa máquina, né? Até para ela ser modular. Ou até mesmo você fazer a substituição da máquina completa, né? Sim. Então, a gente está falando aí de uma redução e isso era mensal, né? Isso era mensalmente. Sim, mensal. Então, você faz aí ao longo do ano, ao longo de 15, 12 anos que vai ter a vida útil de uma máquina dessa. É no mínimo um tema curioso e que desperta interesse, deve despertar desinteresse. E hoje, que nem você falou assim, vai funcionar por 10, 12 anos, vai. O MTBF dessa máquina lá, o tempo médio entre falha, ela tá lá 12 anos. Pode ser que daqui 5, 10 anos vai ter uma tecnologia melhor ainda e a gente aplica o mesmo conceito. Não, vou ver essa tecnologia hoje é top. Futuramente vai ter uma outra melhor, então vai substituir essa. Mas é sempre bom ter essa avaliação que não custa nada. Olha, esse é o meu ambiente. Você faz esse estudo para mim e vê se eu consigo otimizar, para ver se paga, para ver se tem um payback, né? Se eu tenho um retorno, né? Que seria aquele retorno do investimento, né? Vamos fazer um estudo de ROI. E a gente consegue fazer esse estudo para poder avaliar, né? Você não precisa tomar uma decisão antes de estudar ou de verificar se você vai ter um retorno, né? Um saving, uma economia. Não, mas essa análise, pelo menos para esse caso que você comentou, ela se mostrou muito fiel, senão até você fez uma análise até um pouquinho mais pessimista, né? Sim. E quando você chegou, né, de fato, em campo, você viu que os dados eram ainda melhores, né? Então, assim, eu acho que na maioria dos casos, talvez em alguns casos não se aplique a troca, a substituição de fato, né? Mas a análise com certeza se aplica a todos, né? Quase todos, né? Então é muito interessante a gente ter essa noção desse ponto de inflexão. Isso aqui é uma informação que até eu anotei aqui como super interessante, cara. Bom, um outro ponto aqui que eu acho que é interessante a gente comentar também é que essa mesma eficiência, né? Ela se aplica também aos diversos outros produtos, né? Seja ele um UPS, que no caso ele também tem uma taxa de conversão ali, né? Que às vezes 2, 3% ali acaba sendo importante. Mas, assim, para trazer um pouquinho a nossa conversa para esse lado de facilities, né? Voltando um pouco. O que são, de fato, as facilities de um data center, né? A gente tem a climatização, o próprio power, né? Que seria o UPS. O que mais a gente pode considerar como facility? Não, e essa parte do UPS é até interessante, porque teve uns dias atrás, eu fui num cliente e
até você mencionou, você tem algum UPS, né? O cliente falou, não tem UPS. Não tem UPS. Não tem UPS nenhum na minha rede. Tá, mas e quando cai a energia, como é que faz? Não, daí o no-break segura. Então, é por isso que é até um ponto interessante de comentar, porque assim, tem algumas nomenclaturas que a gente usa no Brasil que elas não são gerais para todo o mundo, tá? Então, assim, aquele dispositivo que ele segura a energia e tem bateria dentro ou fora, né? Mas que ele segura a energia quando acaba a energia, mundialmente ele é chamado de UPS, né? O Uninterrupted Power Supply. Então, o equipamento de fornecimento de energia sem parada, né? Ininterrupto. Só que no Brasil, alguém, muito tempo atrás, inventou um nome para isso, né? No break. Ele veio ininterrupto. O no break, né? Então, só que daí, qual que é a diferença do UPS pro no break? Nenhuma, é só nome diferente. No Brasil é usado como no break. Se você encontrar alguém de fora que não fale português, né? E falar sobre no break, a pessoa vai entender no break, sem parada. Ela não vai entender que é o equipamento, né? É que esse equipamento, ele chama o PS fora, né? Então, eu vou falar no Japão, vou falar na China, nos Estados Unidos. Então, é o UPS. Então, é por isso que é até interessante. Mas, respondendo que você perguntou, assim, todas as outras disciplinas, né? Então, você tem lá, na parte de... Se o seu equipamento, ele recebe energia alternada, então você tem lá o seu no-break, o seu UPS. Eu trabalho no ISP, então eu tenho alguns equipamentos que eles recebem energia contínua. Então eu tenho uma fonte, né, um retificador, que ele funciona de forma bem similar ao no-break, né, ao UPS, mas é um pouco 48, diferente. né? Menos 48 a volts. A tensão é diferente, né? O outro trabalha em 220, esse trabalha em 48 volts. E daí tem as vantagens e desvantagens de cada um, né? Não vou dizer assim que um é melhor, o outro é pior, porque tem as diferenças. Mas daí a gente tem, então, esses dois equipamentos. A parte de baterias é super importante, porque é nessa falta que você tem que garantir, né? Que você segura a energia. Então, você tem as baterias para esses sistemas, aí os painéis, ar-condicionado, que também fazem parte. Então, tudo que está dentro daquela sala onde você tem os seus equipamentos, né? Seja o ISP, seja um data center, aqueles equipamentos que tem que ter continuidade, eles não podem parar. Não, exatamente. Então, é interessante também que você já tocou nesse assunto, né? Na parte de alimentação, que a gente pode fazer tanto a alimentação através do UPS, né? Que vai fazer tanto o fornecimento quanto a conversão tudo em AC, né? Para o equipamento da ponta, ele está no 220, 380 AC, né? E nós também temos uma solução voltada ali para onde nós temos os retificadores, né? Vamos dizer, se não for 100%, vai lá, 90% dos equipamentos de rede do ISP, do cliente, o que ele quer abrigar dentro do data center, consome corrente contínua. É alimentado em menos 48. O PS ele não fornece esse tipo de tensão. Ou seja, a gente parte para uma solução de corrente contínua, né? Um retificador. Mas... dois daqueles equipamentos ali não consomem AC. A gente junta ali um inversor, né? Que seria basicamente o que é o PS, né? Ele é a junção de um retificador, uma bateria e um inversor. Você faz a mesma coisa ali, só que você trabalha com o 48, né? E só um adendo, né? Para todos esses tipos de soluções, nós, WDC, como representante do fabricante Huawei, né? Temos esse tipo de solução, né? Seja a parte de UPS, baterias de lítio, também como a parte de retificadores, inversores e demais, né? E eu acho que um diferencial da WDC é ter estoque, né? A pronta entrega, né? Porque, assim, tem muito cliente que tem várias necessidades, mas tem as emergências, e tem, né, a adequação da demanda, né? Olha, eu preciso implementar agora. A WDC, ela mantém um estoque muito bem completo, né? De vários equipamentos. Então, olha, eu vou precisar de um retificador, vou precisar de um UPS, vou precisar de uma máquina de ar. Tudo, você tem a pronta entrega na WDC, que acho que acaba sendo um grande diferencial esse ter os produtos à pronta entrega. Com certeza. É sempre aquele triângulo de demandas, né? Preço, qualidade e tempo, né? Então, é super interessante isso mesmo. Beleza, Piccoli. Eu acho que um outro assunto aqui pra gente tratar, pra trazer um pouco de novidade aqui pro nosso podcast, também trazer uma novidade aí pro ISP, pro cliente que tá nos ouvindo, né? Principalmente pro ISP, é que agora
a Huawei, em conjunto com a WDC, que vai trazer isso para estoque, né? Traz um produto novo e inovador no mercado, né? Um produto que atualmente, eu particularmente já trabalhei com outros fabricantes, mas isso eu só vi da Huawei. Tá chegando aqui no Brasil e o nome dele é iMagic, né? O nome dessa solução. Esse daí, como a gente estava falando antes de retificador, né, da fonte, UPS, né, que é o no-break. 220 menos 48. Esse daí é a junção dos dois, né? Você tem uma fonte, né, um retificador com mais capacidade e que ele também consegue atender cargas AC através de um inversor dele. E não é um UPS, vamos dizer assim, ele é um produto desenvolvido para, né, ISP, né? ISP. Então, assim, o cliente que ele só tem cargas AC, então ele vai precisar do UPS. O cliente que só tem cargas DC, só que essa que é a questão, ele não tem só carga DC. Às vezes ele vai ter ou dois ele vai ter de AC, né? Um modemzinho, uma lâmpada, alguma coisinha, uma carga pequena, que ele vai precisar de um AC. E você fala assim, não, vamos dizer assim, antes do lançamento desse produto, como que era feito? Se essa pequena carga fosse crítica, né, ele tem lá, que nem você falou, 90% do parque em corrente contínua. E só 10%, alguns equipamentos, em corrente alternada. Ele ia ter que comprar um pequeno UPS com um banco de bateria. Não dá para compartilhar os bancos de bateria, né? Esse que eu acho que é o principal complicador quando você tem as duas soluções, né? Você tem um banco de DC, um banco do retificador, um banco do PS. Esse daí não é uma solução que é um equipamento único, usa o mesmo banco, é o banco de 48, só que ele também fornece o AC. E assim, o legal é o footprint, né? O quanto de tamanho é isso, né? Super compacto, né? A gente tinha, por exemplo, um retificador, né? Uma fonte de 60 amperes em 1 U. Esse equipamento, ele já aumentou a capacidade, né? Ele já consegue colocar 150 e 1 U. 150 amperes no mesmo 1 U. Uhum. Então, assim, você sai de 60 para 150, você não tá nem dobrando, né? Você tá mais que dobrando a capacidade. Exatamente. Nesse mesmo U. E ele tem vários tamanhos, né? Ele tem esse chassi de 1 U, um outro chassi de 3 Us, um outro de 5 Us. Você tem uma flexibilidade bem grande para atender qualquer necessidade. Então, o cliente é um pouco menor, um pouco maior. Eu vou botar 2 de 1 U que já vai atender minha carga. É um produto bem interessante, é um lançamento, né? Mas eu acho que é um produto que tá vindo para revolucionar o mercado, né? Não, exatamente, igual você comentou. O cliente, se ele tem carga só AC, ele vai usar só o UPS. Mas agora, se ele tem uma mescla de AC ou DC, ou ele utiliza, igual você comentou, coloca um banco independente para o retificador, um banco de baterias independente para o retificador, e um outro para o UPS. Daí ele vai ficar naquela, qual que deu problema, qual que foi qual que não sei o quê. Ou ele pode também pegar esse retificador e adquirir um equipamento novo, um inversor, né? Para colocar lá. Só que essa solução funciona, é o que o pessoal estava utiliza até então, né? Mas qual que é o problema dessa solução? Você tem 2 equipamentos que precisam se conversar, se comunicar, né? Se eles tiverem comunicação ali, eles precisam se comunicar. Eles vão compartilhar um banco de baterias. E são 2 equipamentos diferentes, ou seja... mais espaço, né? Porque você coloca um equipamento, coloca um outro, até que eles sejam do mesmo fabricante e conversem, beleza. A Huawei ela tem essa solução. Só que daí você vai colocar um U aqui, um outro U ali. Então, você não consegue fazer uma solução bem compacta. E quando a gente vai pro ISP, qualquer U conta, né? Sim. O cara tem lá um rack de 42 Us, ele quer usar os 42. Exatamente. Isso quando ele não quer usar a traseira também, né? Eu vou usar os 42 da frente e os 42 de trás, assim. E não vai desperdiçar nada, zero. Vou deixar um U aqui e botar bandeja. Não vai botar bandeja. Vai utilizar todos os... Então, alguma coisa mais compacta, né? Que nem eu falei, 150 ampere em um U só, né? O diferencial, né? Além de compartilhar essa bateria, o diferencial é o ser super compacto, né? Exatamente. É aquele termo, né, que a gente sempre usa, né? Densidade de potência. Quanto maior, mais você consegue pôr de potência num espaço pequeno, né? E assim, pelo menos no meu ponto de vista, uma das maiores vantagens que eu percebo, pelo menos do pessoal, às vezes eu comprei 2 equipamentos diferentes, né? 3 no caso com a bateria, se for uma bateria de lítio que conversa. Mesmo sendo da Huawei, que tem uma solução para isso, mas como que eu ligo tudo isso?
Como que tudo isso se comunica? Aonde que eu vejo tal coisa? Que ele perdeu aqui o cabo de comunicação. Então, você tira, assim, esses problemas que você tem por utilizar duas plataformas diferentes e transforma tudo numa só. Numa mesma plataforma. Ou seja, esse iMagic, claro que ele tem várias configurações, mas a configuração de um U, que vai ser a que a gente vai ter em estoque, a nossa principal, você pode utilizar com um módulo inversor. Então, você tem ali naquele mesmo frame de um U, você consegue ou chegar nos 150 amperes de capacidade, ou você chega até 75 com 3 kVA de inversão. Sim. Ou seja, isso atende aí, basicamente, eu acho que 80%, 70% dos casos que a gente encontra, das demandas que a gente encontra, né? Então, isso aí também é mais uma prova, né, de que a Huawei, ela sempre investe em inovação, ela estuda inovação, ela entende o que o USP precisa, qual que é a necessidade dele, como resolver o problema dele, e ela traz a solução em forma de produtos, né? Que a gente aí consegue aplicar aí de várias maneiras, né? Para resolver os problemas do dia a dia aí do ESP, né? Não, isso é... nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, a Huawei, ela, não sei se todo mundo sabe, mas ela tem um conceito diferente de todas as empresas de mercado. É muito comum que uma empresa que tem fabricante de produtos ou fabricante de soluções tenha lá uma área de pesquisa de uns 10% da empresa. Então, vamos supor, o foco da empresa tem um foco muito grande na parte de vendas, tem a parte de produção, mas a parte de inovação ou pesquisa é uns 10%. Na Huawei, é mais de 50%, né? São 53%, cada ano varia um pouquinho, né? Mas 53% dos funcionários são dedicados para essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente está falando de uma empresa de 200 mil funcionários no mundo, 100 mil funcionários são dedicados para essa parte de pesquisa e desenvolvimento. E é pesquisa e desenvolvimento de todos os produtos. Então, seja da parte de cloud, da parte de retificador, de antenas, mas é um time expressivo, mais de 100 mil pessoas focadas nessa parte. Na parte de patentes, se a gente tira as empresas, vamos supor, de software, o Google, a Microsoft, a Huawei ela fica em primeiro lugar nessa parte de patentes de produtos, né? Como fabricante de produtos de lançamento de patentes. Isso aí mostra pra gente que os caras, eles não estão de brincadeira, né? Realmente, eu já trabalho com os produtos da Huawei, né? Há algum tempo. Realmente, nesse quesito de inovação, os caras estão sempre um passo à frente, né? É um diferencial. Não, é um diferencial, assim, tremendo, né? Mas, bom, pessoal, acredito que, no geral, a gente conversou bastante aqui com vocês, né? Foi uma conversa, assim, não foi muito rápida, mas eu acho que foi bem dinâmica. A gente conseguiu transitar aqui vários temas, né? Que são interessantes, né? Para um próximo podcast, a gente consegue trazer talvez um tema mais detalhado, se for interesse, senão a gente pode continuar aí com essa dinâmica de ser mais abrangente e mais rápido, né? Mas assim, no geral, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, né? Agradecer aqui a presença do Diego Piccoli, que separou um horário aqui para basicamente fazer uma aula de conhecimento aqui pra gente. Ele é um cara sensacional aí da área. E já deixamos em aberto aí o convite para um próximo podcast onde a gente vai ter de novo um apelo para essa parte de data center. Beleza, pessoal? Obrigado também a todos. Foi muito bom ter participado. Agradeço a WDC aqui. E vamos pro próximo. É isso aí.